O top 3 dessa lista eu assisti simplesmente porque eu amo a estética vintage. Mas para mim esse filme foi uma grande surpresa, gente, porque ele entregou tudo. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Karina. Então hoje nós vamos conversar sobre as feridas do feminino em 3 filmes. Bora abrir a caixa de saberes e pensar fora da caixa? 2 desses filmes são dirigidos por mulheres. Se eu fosse você, eu ficava comigo até o final para não perder nada dessa lista. O top 3, não menos importante, se encontra o filme A Bruxa do Amor, um filme de 2016 dirigido por Anna Biller, estrelado por Samantha Robson. Eu assisti esse filme pela plataforma Filmica, mas eu acredito que também vocês consigam assistir por aluguel no YouTube. E a ferida do feminino trabalhada nesse filme é a dependência emocional. A protagonista, Elaine, ela é extremamente obcecada pelo amor masculino. E aí, ao longo do filme, nós vamos descobrindo o motivo dessa obsessão. E aí a gente descobre, gente, que a Elaine, ela teve uma relação completamente conturbada com o pai. Ela não teve esse amor paterno e o pai ele sempre esperou que a Elaine correspondesse ideais de feminilidade desde cedo e a abandonou. A Elaine se casa, também abandonada pelo marido, e aí a partir de então ela se torna obsessiva pelo amor masculino. E aí ela ingressa numa sociedade secreta de bruxaria, e ela vai aprender nessa sociedade poções, rituais, para conquistar a qualquer custo esse amor dos homens que ela quer atrair. E aí nós vamos observar que a Elaine, na verdade, ela não quer um homem para um relacionamento amoroso. Ela quer suprir uma carência paterna. Ela quer suprir, ela quer ter de volta esse pai que ela não teve. E nós observamos que todos os homens pelos quais a Elaine se interessa são homens indisponíveis para o amor. O primeiro, que é um pouco menos, digamos assim, quando ele se interessa genuinamente pela Elaine no primeiro momento, ela logo descarta, enjoa dele, porque ela quer, na verdade, homens indisponíveis para o amor. Inconscientemente, ela espelha, sim, esse pai que também não foi disponível para ela, né? Então, ela vai projetando esse amor paterno em todos esses homens. E tem um outro viés aqui, que a sociedade também incute, gente, na sociedade, na cabeça das mulheres, que uma mulher não pode ser feliz sozinha. Ela não tem esse direito de se sentir feliz com ela mesma. Então, pelo fato da mulher não poder ser sozinha, a Elaine também quer a qualquer custo a companhia dos homens. E como que a diretora, Anna Biller, ela mostra essa dependência emocional da Elaine de forma brilhante ao longo do filme. A primeira técnica que ela usa é uma técnica de saturação de cores muito presente nos filmes da década de 50 e 60, que é a técnica Technicolor. Ela satura as cores quentes, né? Rosa, vermelho, azul royal, tanto no cenário quanto no figurino, para mostrar esse mundo de fantasia que a Elaine vive, esse mundo de bolha de amor, de dependência emocional, que a vida dela é muito intensa, só voltada para o emocional e para o masculino. Então essa é uma primeira técnica. Ela também usa o figurino retrô, maquiagem pesada, cílios, lingerie retrô de forma muito exagerada, para justamente mostrar esse exagero em captar a atenção masculina. E veja bem, gente, é claro que não tem problema nenhum uma mulher gostar de ser bonita, gostar de se cuidar. Eu gosto muito de maquiagem, gosto de aprender a me maquiar, acho que a maquiagem realça a nossa beleza. O problema todo é quando a gente faz isso não de forma autêntica, mas de forma performática. E aí a gente tem os dois lados da moeda, né? Vocês sabem disso, deixa para mim nos comentários. Ora, a sociedade fala pra gente que uma mulher ela não pode ser bonita, que ela tem que se conter. Não pode passar maquiagem, que maquiagem chama muita atenção, fica muito exuberante. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro viés,
que diz sim que a mulher tem que se maquiar, se cuidar muito bem, mas para conquistar o olhar masculino. Aí que reside o problema. Porque, primeiramente, a gente tem que se sentir bonita, usar coisas que fazem sentido pra gente, e não para o mundo externo, porque senão a gente vai entrar nessa performance e a gente vai sair totalmente do nosso centramento, daquilo que faz sentido pra gente. Nem todo mundo gosta de maquiagem e tá tudo bem, mas no caso da Elaine, ela faz justamente para performar. Aí que tá o problema. São essas atitudes que fazem a gente sair do nosso centramento, da nossa autenticidade. E aí que tá o problema, o perigo disso tudo. E aí que faz a dependência emocional. A pessoa faz de tudo para se sentir amada, né? Porque o amor que a Elaine não teve, ela acha que ela pode se submeter a tudo e usar todas as técnicas para ela simplesmente conquistar esse amor. E volta a falar que de forma totalmente forçada, a partir de maquiagens, de poções, de rituais de sedução. E muitas das vezes na sedução não se encontra o nosso poder, porque o poder é as pessoas serem atraídas pela gente simplesmente por nossa autenticidade. Uma outra técnica muito interessante que a diretora vai usar é a subversão dos arquétipos femininos. A mulher, ela pode ser tudo o que ela quiser e ela tem dentro dela todos os arquétipos, mas também a Elaine usa isso de forma intencional e performática. Ora, ela é aquela donzela esperando ser salva pelo masculino, ora é aquela femme fatale que usa a sedução a qualquer custo. E volto a falar, ela não faz isso de forma natural, porque a mulher, ora, ela usa isso muito naturalmente no seu dia a dia e ela pode ser o que ela quiser. Mas a Elaine usa de forma performática. Ora, ela é aquela donzela extrema, né, totalmente passiva, ora, ela é a femme fatale, agressiva, que parte para a conquista desses homens supostamente indisponíveis. E aí uma outra coisa interessante é que essa diretora, ela usa também uma técnica cinematográfica, mas que também a gente pode usar isso para a nossa vida, que é o malegaze. É o problema desse olhar masculino, né? A mulher, ela fica nessa técnica cinematográfica extremamente de posse visual do homem. Quando não é um diretor masculino, né? É o telespectador, é um câmera. Então a mulher, ela é fragmentada. Algumas partes do corpo dessa mulher têm mais importância e mais relevância do que outras. Inclusive o câmera dá um close, né? Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei sobre a política sexual da carne, por as mulheres e os animais, infelizmente, serem colocados nessa posição de minoria, de inferioridade, importa muito mais não o nosso ser, a nossa essência, mas partes da gente. Então, algumas partes da mulher são mais valorizadas, são mais ressaltadas, e aí nós somos fragmentados, nós não somos vistas como seres humanos, né? E o tempo todo, com esse close, com essa mulher fragmentada, são só as partes, não é um ser humano completo. E aí a mulher é o tempo todo olhada, ela nunca olha, ela não tem esse protagonismo de olhar o que ela quer, ela é sempre desejada e nunca um ser desejante. E esses homens, pelos quais a Elaine também é fixada, eles também projetam nela o que o Jung vai chamar de ânima fragmentada. Eles também não veem muitas das vezes homens que possuem essa ânima fragmentada, eles não veem a mulher como um todo, né? Eles não acreditam que a mulher pode ser todas ao mesmo tempo. Uma conselheira, uma amante, uma amiga, né? É uma pessoa que vai ajudá-los a crescer espiritualmente, mas eles veem essa mulher fragmentada. Mulher específica pode ser a figura, a donzela, outra mulher específica pode ser a femme fatale. Isso é você fragmentar o feminino. Então, ao passo que a Elaine também projeta nesses homens o pai que ela não teve, esses homens também projetam na Elaine uma ânima fragmentada. E a forma que a Elaine tem de acabar com essa fragmentação,
claro que inconsciente, né, gente? De exterminar esses homens que não a veem como um ser humano digno de ser amado, é também matando esses homens. É uma forma simbólica dela também matar essa fragmentação, de não ser acolhida, de não ser vista como um ser humano íntegro. Então, nesse primeiro filme, a gente vê uma extrema dependência emocional, que a pessoa ela só acredita que ela pode ser amada não por sua essência, por aquilo que ela é, mas simplesmente por atitudes que ela tem em relação ao próximo, né? Ou arquétipos que ela simplesmente subverte performaticamente. Então, por esse ângulo, por esse viés, esse filme trabalha brilhantemente a dependência emocional. Ocupando a segunda posição no top 2 dessa lista de filmes maravilhosos, está o filme Comer, Rezar e Amar, estrelado por Julia Roberts. Esse filme, mais ou menos do ano de 2010, eu assisti na plataforma Netflix, mas também acredito que vocês consigam assistir por aluguel pelo YouTube, porque eu acho que a Netflix retirou esse filme, gente, infelizmente. E nesse filme, o que a gente vê enquanto ferida emocional? A mulher simplesmente que ela se afasta de si, ela se afasta da sua essência. Então nós temos a protagonista estrelada pela Julia Roberts, e aí essa protagonista no início do filme, gente, ela é uma mulher que ela é casada, aparentemente ela tem um casamento tranquilo, ela é bem-sucedida profissionalmente, mas nós vamos perceber que no interior dessa mulher ela está extremamente infeliz e ela está afastada completamente de si mesma, de quem ela é. Novamente reitera essa questão da autenticidade, né? Como é importante. E aí a gente percebe que como essa protagonista faz isso? Simplesmente ela vive no piloto automático. Ela não descansa no trabalho, ela é extremamente acelerada, ela não para pensar se aquele relacionamento faz sentido para ela, né? E ela já não consegue amar porque ela se afastou completamente de si mesma e ela se encontra infeliz. E é nesse momento que ela resolve se separar, resolve fazer talvez, dar um tempo na profissão, né? Talvez pensando em outro emprego, numa transição de carreira, e ela resolve viajar o mundo. E aí começa simplesmente uma jornada dessa protagonista, que o Jung vai chamar de jornada de individuação, que é quando você parte em busca de integrar, né, os seus opostos complementares, luz, sombra, consciente, inconsciente, lado masculino, lado feminino, etc. E como que esse filme trabalha essa questão do processo de individuação? Nesse primeiro momento, foi necessária uma morte. Essa protagonista passou por momentos dificílimos, né, de constantes oscilações, de tensões, de obstáculos, que ela não sabia, não tinha certeza se ela simplesmente se separava. Foi muito difícil ela tomar essa decisão, de ficar também um tempo afastada desse emprego. Então tem uma morte. Todo o processo de individuação, quando você parte em busca de quem verdadeiramente você é, sempre começa por uma morte simbólica. E é nesse momento de morte simbólica que ela viaja para um primeiro lugar no filme, representado pela parte do título do Comer, que é onde ela vai para a Itália. E ali ela entra em contato com o corpo dela, com o estado de presença, que aí ela se permite comer aquilo que ela quer, né? Ela se permite afastar-se um pouco do emprego, desacelerar, ela se permite viver o momento presente. E quando a gente só vive no piloto automático, quando a gente não vive o momento presente, a gente se afasta completamente de quem a gente é, daquilo que faz sentido pra gente. Então, para buscar algo novo, para buscar uma pessoa nova, simplesmente a gente precisa deixar morrer. E vocês observaram que esse lado de comer é o lado na primeira instância, né, do nosso corpo
da nossa matéria. Então esse título, né, a primeira parte do título, Comer, ela diz respeito, num primeiro momento, à matéria, a estar no corpo presente. E muitas das vezes as pessoas não vivem mais no presente. Eu já fiz um vídeo aqui que fala sobre isso. Ou elas estão extremamente agarradas ao passado, remoendo o passado, ou elas estão ainda projetando um futuro que elas nem sabem se esse futuro vai chegar. E aí o que gera crises de ansiedade e o que faz essas pessoas não aproveitar o momento presente, não ser quem elas são, né? Só ficar o tempo todo na performance e fazendo guerra contra a comida, muitas vezes, essa questão de comer sem culpa, né? Eu já disse aqui que desde quando a comida, que deveria ser algo que nutre o nosso corpo, deveria a gente se sentir culpado. A partir do momento que você opta por comer conscientemente, por adotar uma rotina saudável, não tem por que a comida ser uma inimiga. Então a Julia Roberts, nesse primeiro momento do filme, ela se permite sentir o corpo, a matéria, o estado de presença, aquilo que faz sentido para ela. Então por isso que o título tem, nessa primeira instância, o nome de Comer. Depois, num segundo momento, ela parte em viagem para Índia, que é onde ela vai se encontrar com essa segunda ferida, que é a espiritualidade reprimida. E aí, como assim, Karina, espiritualidade reprimida, já que o Brasil, por exemplo, nosso país, né, é extremamente religioso, no nosso caso aqui. Então, como que essa ferida da espiritualidade reprimida pode se manifestar em cada uma de nós? Nós temos dentro de cada um de nós, gente, dois princípios, que é o princípio masculino e o princípio feminino. Hoje em dia está muito deturpado, né? Eu já ouvi dizer que muitas das vezes as pessoas apregoam que você ter essa energia feminina, você ser passiva, não poder trabalhar, mas isso não tem nada a ver, um conceito foi totalmente deturpado. O princípio masculino de dentro da gente diz respeito a nossas atitudes para com o mundo externo, justamente o trabalho, a ação, né? O para fora, quando a gente se coloca enquanto mulher para fora, para colocar os nossos dons, os nossos sonhos no mundo, para o trabalho, né? Para o relacionamento com os outros, é o feminino solar. Mas o princípio, esse é o princípio masculino, né? De dentro da gente, o sol, a luz, o mundo externo. A partir do momento que a gente usa o princípio feminino, é o princípio do mundo interno, quem realmente nós somos, a espiritualidade, o silêncio, a criatividade, o mundo das emoções. Então e aí isso independe de gênero. Todo mundo, independente de sexualidade, a gente tem esses dois princípios dentro da gente. E o interessante é que a gente vai ao longo da vida, nesse processo de individuação, equilibrando esses dois lados. E aí, por que eu falei da espiritualidade aqui? A nossa espiritualidade ainda é pautada nesses princípios masculinos, ainda é muito institucionalizada. Por quê? Ela só visa esse mundo mais externo. É você ir em busca da espiritualidade num templo, a partir de um ritual, a partir de boas obras, por exemplo, sempre fazendo para o mundo externo, para as pessoas verem os bons frutos que nós damos, que nós somos espiritualizados, colocando, né, o Deus, muitas das vezes, como eu costumo brincar, como atendente de telemarketing. Pois não, em que posso ajudá-lo, que ele sempre vai realizar, o Deus que faz sentido para vocês, os nossos pedidos de realizações materiais, né? Isso é uma espiritualidade institucionalizada, ainda na energia masculina. E aí a Julia Roberts, ela vai buscar nessa protagonista essa espiritualidade do mundo interno, despertando nela um divino feminino, esse lado feminino da espiritualidade. A partir de quê? Do silêncio, dela se ouvir quem ela é, buscar esse Deus dentro dela, a partir da meditação. E aí ela busca
esse despertar dessa espiritualidade que muitas das vezes foi tão ferida, foi tão incompreendida. Tem gente que nem gosta, né, desses assuntos espirituais porque já foi traumatizado por esses princípios masculinos da espiritualidade. E é nesse terceiro momento, né, e aí a gente viu que ela trabalhou no primeiro momento o comer, que é a parte física, né, do corpo físico. Depois, no segundo momento, que também remete ao título, rezar, que é a parte mais superior, né, do mundo espiritual. E aí, mediando isso tudo, que tem uma parte muito bonita, que é a terceira parte, que é o amar. Eu costumo comparar a mulher a uma árvore. Ela tem suas raízes, né, voltadas para a terra, que é a questão do mundo físico, da sua ancestralidade. Ela tem a sua copa, que é voltada para o céu, né? E mediando o céu e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico, ela tem no meio o coração. E aí é no terceiro momento do filme que a nossa protagonista busca o amar. Ela também é extremamente ferida com relação ao medo de perder o amor, porque ela vem perdendo, né, ao longo do tempo nesse processo de individuação. Ela perde ali o suposto amor do marido, depois ela se relaciona com outras pessoas, ela na verdade foge desse amor porque ela tem simplesmente medo de amar, e aí na terceira parte do filme ela se encontra com o amor. E aí o Jung vai dizer, gente, que a gente não perde o amor. Por que a gente não perde o amor? Primeiro, porque o amor é de quem ama. A gente não tem como perder o amor quando esse amor simplesmente não é fruto de projeções, de carências. A gente não projeta no outro a nossa falta. A gente se relaciona com o outro com aquilo que abunda na gente, que é o amor. Nós somos o amor, né? A gente não precisa buscar fora. E a partir do momento que essa protagonista do filme Comer, Rezar e Amar, ela percebe isso, que ela não perde o amor, porque ela é o amor, independente do que o outro faça. A nossa sociedade é muito baseada no amor condicional, né? Eu só amo quando o outro me dá algo em troca. Eu só amo quando o outro corresponde aos meus ideais, às minhas projeções. Mas, na verdade, nós somos o amor. O amor não sai da gente. Então, a protagonista, nessa terceira parte do filme, ela vai aprender a perder esse medo de amar. Porque não importa que o outro aconteça, não importa se ela deixe o outro ir em determinado momento, instância, em alguma medida, ela deixa o outro ir, porque o amor estará sempre ali presente. Então, esse filme trabalha, né, com esses três ângulos: a terra, o corpo, o céu, que é o espiritual, e o coração, mediando isso tudo, quando a protagonista finalmente perde o medo de amar. E ocupando a primeira posição desse filme, é um dos meus filmes preferidos da vida, Colcha de Retalhos, um filme de 1995, estrelado pela Winona Ryder, que eu também assisti ainda na época do VHS, né? Nos tempos áureos aí das locadoras. E também é dirigido, né, por uma mulher, a Jocelyn. E aí o filme Colcha de Retalhos, que eu também recentemente eu reassisti pela Netflix, mas vocês também encontram por aluguel no YouTube, ele vai trabalhar várias feridas do feminino, né? Então vamos falar um pouquinho do filme. A Finn, estrelada pela Winona, né? Ela é uma jovem que ela está buscando, né? Ela vai se casar, ela está noiva, e aí ao mesmo tempo ela está fazendo uma tese. E essa tese, ela observa trabalhos manuais, artesanais, de mulheres, né? De tribos, de comunidades de mulheres. E aí ela fica, de certa maneira, hospedada na casa da sua tia-avó, e ela também percebe ali que há essa comunidade, esse grupo de mulheres compartilhando saberes, fazendo trabalhos manuais, artesanais. E essas mulheres, elas vão confeccionar ali durante o filme uma colcha de retalhos. E o interessante é que esse filme, para dar de presente para Finn, que vai se casar futuramente. E o bacana desse filme, que se a gente for observar bem, ele é uma espécie de metalinguagem. Ao mesmo tempo que esse título é Colcha de Retalhos, as mulheres ao longo do filme também vão tecendo colchas de retalhos.
E não só os retalhos, os materiais, né, com os quais elas se utilizam ali para fazer a colcha, mas com pedaços, né, com particularidades das próprias vidas dessas mulheres. E muitas dessas vidas são perpassadas por feridas. Isso é muito bacana no filme. E aí, ao longo do filme, essas mulheres vão contando para Finn, que ela está escrevendo essa tese, partes da vida delas. Eu não vou falar de todas, porque depois eu quero que vocês assistam ao filme, não vou dar spoiler. E já deixa para mim nos comentários quais desses filmes da lista vocês assistiram e quais fizeram sentido para vocês. Então, a gente tem ali o exemplo de traição entre irmandade, né? A quebra da sororidade, a quebra do pacto feminino. Isso é muito comum, tem vários filmes do canal que vai falar disso, né? Como nós fomos ensinadas que para buscar esse olhar masculino nós temos que competir com outras. E aí há essa traição, e quando essas mulheres, né, elas resolvem se aproximar de novo, essas duas, que são duas irmãs, né, que uma traiu a outra, elas simbolicamente, elas colam cacos de azulejos na parede, talvez representando simbolicamente essa história que foi fragmentada, que foi onde foi burlada a confiança, foi quebrada a confiança, né? Tem muitas culturas que dizem que a partir do momento que algo foi rachado, não tem mais jeito, né, gente? Outras culturas já acreditam que a gente conservar essas rachaduras, a gente tentar colar, é uma forma também de resistência. Então, essas irmãs, elas contam como elas quebraram esse pacto de sororidade, como elas se reaproximaram, e aí essa questão desse painel, né, desse mosaico aí com esses cacos, vão figurar simbolicamente essa reaproximação. Nós temos uma outra história também que essas mulheres vão contar, que é de uma nadadora. A mulher era uma atleta muito competente, ganhava medalhas, era apaixonada também por natação, até que ela se apaixona, conhece um homem, né, um geólogo, ela se apaixona por ele, resolve se casar e abandona a natação. E aí o filme é muito interessante, que a gente vê novamente, de novo, essa ferida da questão da gente se afastar de quem a gente é, daquilo que faz sentido pra gente, da nossa essência. E aí ela casa, ela está muito bem, ela tem filhos, só que num determinado momento ela percebe que aquela vida não é para ela, que ela abandonou um sonho muito importante que ela tinha. E esse filme é muito simbólico, muito bonito, né? Tem várias partes assim muito metafóricas. E aí o marido, até para ajudar nessa angústia dessa mulher, né? Ajudar a amenizar essa angústia existencial que ela tem por ter abandonado um sonho, ele constrói no quintal um laguinho. E aí a gente vê, né, gente, essa mulher tão esplendorosa, né, que pulou em piscinas gigantescas, que foi atleta, ela tinha que se conter ali em observar um laguinho. E depois ele a abandona com 2 filhos. E ela se vê sozinha com esse sonho quebrado e uma família destruída. E aí a gente percebe, né, quantas das vezes você tem que abrir mão, abdicar de quem você é para caber em lugares que te fazem tão pequena, para caber em laguinhos, né, que menosprezam quem você é, a sua grandeza, a sua capacidade, aquilo que você pode, né? Existe uma frase que quando o amor não está servido, a gente tem que aprender a levantar da mesa. Quantas mesas você tem que aprender a se levantar para você não aceitar esse tipo de migalha, para não tentar caber onde não querem você, onde você está sobrando, onde você se sente apertada. E quantas mulheres, né, abdicam dos seus sonhos para caber em laguinhos? Pensem nisso. E aí a gente tem, por final, né, não vou falar de todas, a Finn, que ela, além de estar escrevendo esse artigo, né, da importância dessa comunidade de compartilhar os saberes femininos, ela questiona o tempo todo se ela vai casar ou não, ela questiona a sociedade que ensina pra gente o que é ser mulher, que a gente tem que seguir esses ideais de feminilidade que
a sociedade impõe pra gente, não aquilo que a gente quer. E no outro momento simbólico, que ela tá muito conturbada com isso tudo, os papéis da tese dela simplesmente, né, dá um vento, um vendaval, e aí todos os papéis que estavam na escrivaninha, eles são espalhados pelo quarto, para o lado de fora, para o quintal, e aí ela tem que catar esses papéis como se estivesse reconstruindo, tentando entender esse papel da mulher, né, fazendo a própria história ali naquele momento. E essa parte também é muito simbólica. E aí, finalmente, a Finn redescobre o seu papel no mundo, redescobre a importância do compartilhar de saberes, de não competir com outras mulheres, do que é realmente ser mulher, do que faz sentido para ela. Então é um filme que também trabalha, né, essa desconstrução do feminino, a ancestralidade ferida, a traição, que também são feridas femininas. E aí, gente, a gente pode aprender disso tudo, né? Que a partir do momento que a gente busca entender e curar essas feridas do feminino, não só nós estamos curando as próprias histórias, como também nós estamos curando a nossa ancestralidade e a energia feminina como um todo. Que essas feridas não são só nossas, elas estão tão arraigadas, não só na nossa família, no inconsciente coletivo, no inconsciente do planeta, que elas machucam todas nós, mesmo que de forma inconsciente. Então, esses filmes, eles trabalham essa grandeza de compartilhar os saberes, que à medida que a gente cura as nossas próprias histórias, nós também estamos curando o mundo. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você, tenha agregado valor à sua vida, que você assista esses filmes e reflita sobre as feridas do feminino e cure essas dores. Um abraço e até o próximo vídeo.